partir dessa segunda-feira, a Santa Casa de Araçatuba passa a contar com 68 leitos para tratamento de pacientes da Covid. Nós estamos com o diretor clínico do hospital, Dr. Fábio Loguarda, que vai explicar o porquê desse aumento. Exato. Então, a partir de hoje, segunda-feira, nós estamos aumentando a capacidade do hospital da Santa Casa de Araçatuba no tratamento do Covid-19. Então, nós aumentamos o número de leitos disponíveis, tanto de UTI quanto de isolamento, de maneira a servir melhor a população. Devido ao aumento do número de pacientes que nós estamos recebendo de 40 municípios, a qual somos referência, optamos em aumentar o número de leitos a fim de trazer melhor conforto e mais segurança para os cidadãos da nossa região. Então, a partir de hoje, nós estamos aumentando para 68 leitos que ficam disponíveis para os pacientes com Covid-19. Bom, o senhor poderia então explicar para a gente esse aumento detalhado, o que vão ser a quantidade de leitos de isolamento e quantidade de leitos para UTI? Sim, então nós aumentamos uma enfermaria com mais de 17 leitos de isolamento, leitos que são fechados, exclusivos, com equipe que é dedicada ao tratamento deste tipo de patologia. Nós tínhamos uma enfermaria de isolamento com 19, aumentamos mais uma com 17, uma outra unidade de isolamento com 5 e no térreo, né, mais 8 leitos de isolamento. E além disso, a UTI de Covid, que nós tínhamos inicialmente com 9 leitos disponíveis, nós aumentamos também o número de leitos. Ao todo, teremos 68 leitos, tanto de enfermaria com isolamento, com equipe treinada para atender esse tipo de paciente, assim como UTI completa. Nossos leitos estão com respiradores, com monitores, com equipe médica, de modo a dar a melhor assistência possível aos pacientes vítimas do Covid-19. O aumento de pacientes que necessitam de UTI passou a ser registrado a partir de quando, doutor? Semana passada, a partir de que data que começou a ter esse aumento de pacientes que necessitam de leitos de UTI? O que acontece, na verdade, é que os pacientes que precisam de UTI, eles acabam tendo uma permanência muito longa. O tratamento do Covid-19 na UTI é um tratamento prolongado, que às vezes ultrapassa 2 semanas. Então, nós temos uma quantidade de pacientes que vão se acumulando, é um número cumulativo. Hoje, os pacientes que nós temos na UTI chegaram, às vezes, a mais de 2 semanas atrás. Então, por mais que chegue poucos pacientes, existe um efeito cumulativo e com isso o número de leitos acaba ficando restrito. Porém, com este aumento, com essa ampliação de número de leitos na Santa Casa, tanto na UTI como nas enfermarias, nós esperamos poder assistir melhor os pacientes vítimas dessa patologia da nossa região. A quantidade de pacientes positivos entre os internados em isolamento e UTI cresceu, doutor? Sim, nós temos... na verdade, o que acontece? Quando as pessoas têm suspeita de coronavírus, de estar infectado pelo coronavírus, como a pneumonia, através de exames de tomografia, exames de sangue, na suspeita, nós acabamos realizando às vezes a internação em isolamento, iniciamos os cuidados iniciais e aguardamos os exames chegarem confirmando a patologia. Por isso que nós temos um grupo de pessoas que ficam internadas que são suspeitos e outros que acabam positivando, vem o exame positivo, a gente confirma, se vier o exame negativo e a gente constatar que não é a infecção pelo Covid-19, a pessoa sai do isolamento para uma enfermaria normal. Essa quantidade de pacientes e aumento de leitos, algum alerta que se acende para a população aperfeiçoar condutas ou mudar condutas, doutor? É muito importante que as pessoas se cuidem, usem máscara, lavem as mãos, protejam os idosos. É necessário que nós cuidamos principalmente dos nossos idosos,
o que nós observamos aqui é que a maior parte dos pacientes que acabam tendo uma evolução desfavorável, que acabam complicando mais, são aqueles idosos que já têm outras doenças. Então é muito importante cuidar dos idosos, das pessoas que têm outras patologias, várias comorbidades. Então tem pessoas que têm problemas como tem diabetes, tem pressão alta, tem problema no coração, tem doenças neurológicas. Então a somatória dessas doenças, uma pessoa de mais idade, quando se contamina com o Covid-19, traz prejuízos maiores. Então os casos acabam sendo mais complexos. Por isso que nós temos que cuidar muito bem dos nossos idosos, das pessoas que são mais frágeis, e nos cuidar, tanto usando máscara, lavando as mãos, mantendo o distanciamento. É muito importante que a população se conscientize e se cuide. Isso ajuda bastante, pois é o que nós temos hoje em termos de referência de literatura, de bibliografia da ciência, que nos mostra que, por enquanto, o mais importante é que nós nos cuidemos, e principalmente com relação aos idosos. Ok. Mais algum detalhe que você gostaria de acrescentar, doutor? A Santa Casa, ela está sempre atenta. Nós nos reunimos com muita frequência e rediscutimos todas as estratégias. Dentro do hospital existe um trabalho de fluxo para entender até por onde o paciente entra, onde ele sai, por onde ele anda, quem são as pessoas que vão cuidar desses pacientes. Existe todo um trabalho, uma discussão minuciosa e que vem sendo realizada com muito sucesso. O número de pacientes na Santa Casa acaba sendo grande pelo tamanho da nossa região. E nessa discussão, todos os dias nós podemos rever os números, talvez trazer até mais recursos se for necessário. Nós estamos sempre atentos. A Santa Casa realiza um trabalho muito profissional e que envolve muitas pessoas. O hospital, com mais de 1.000 funcionários, e mais por volta de 300 leitos que nós temos, todo está envolvido sempre que possível na discussão de como cuidar melhor desses pacientes e dos outros também que acabam não tendo a doença. Então existe um compromisso sempre muito científico e muito correto por parte da Santa Casa. A gente está sempre revendo, rediscutindo, e com essa ideia que nós aumentamos o número de leitos. Ok. Muito obrigada e até a próxima vez. Obrigado.